gente tem que ver, uma das que faz parte da nossa avaliação é a questão, a parte financeira mesmo, né? Isso a gente tem que perguntar, eu não posso inferir, né? Então, pergunto, né? Ô, Robertinho, R$45 por mês é tranquilo você manter? Pensando que você vai ficar aí 2 anos com tratamento, é tranquilo? Não, Ju, tranquilo. Bertião, o Venvance custa 480, é tranquilo todo mês? Pô, todo mês não dá, Ju. Vai ter mês que eu vou poder, tem mês que eu não vou poder. Eu sei que o Venvance já não presta pra você. Mesmo que seja a melhor opção. Porque se você pode mês sim, mês não, eu prefiro que você tome uma que seja inferior no sentido de eficácia, mas que você tenha continuidade, do que cada mês você faz um tratamento diferente ou pega uma marca diferente. Então, até a escolha da marca, né? Isso a gente tá falando marca, assim, só pra explicar pro pessoal de casa, né, que vai assistir. A gente não tem vínculo com indústria, eu e o Bruno, né? Nenhum de nós tem contrato com indústria. Então, a gente fala marca sem nenhum vínculo. Conflito de interesse. Conflito de interesse e tudo mais. A gente não tem esse histórico. Então, as preferências vai muito do médico. A gente tem marcas que a gente prefere porque a gente vê que dá menos efeito colateral, mas fica a cargo do paciente ali. O que a gente pede é só para manter. Então, comprou da MS, ou comprou da Eurofarma, comprou de não sei o quê, mantém a mesma marca. Não fica cada mês comprando o mais barato da farmácia, porque é uma economia burra. Porque não vale a pena você economizar com mudança de medicação. Você falou de colateral. Tem medicamento que às vezes você vai ter que trocar pelo colateral, às vezes ele tá dando um bom resultado, mas o colateral tá fudendo mais do que a... Essa é a nossa grande tristeza da psiquiatria. Um exemplo clássico dessa situação é um remédio muito usado para ansiedade, que é o estalopram. O estalopram é um antidepressivo, ou seja, então ele é indicado para depressão, para ansiedade, transtornos de humor no geral. E eu gosto muito dele para ansiedade, inclusive já tomei ele para ansiedade. Você gosta realmente, né? Eu gosto. Prescreve e tomo. Tem de 10 e de 20, né? Tem 10, 15 e 20. 10, 15 e 20. E aí também tem um de 5mg que a Eurofarma também trouxe esse. Mas enfim, o estalopram, ele é muito eficaz como medicação para ansiedade. Só que tem um dos grandes problemas dos antidepressivos, que é prejuízo na libido. A grande maioria dessas medicações pode causar isso. Acontece com todo mundo? Não. Acontece com todos os remédios? Não. É a grande roleta russa da psiquiatria. Isso vai muito de pessoa a pessoa. Eu posso dar o mesmo remédio para 10 pessoas e cada uma vai ter um efeito diferente. Só que o estalopram é um dos grandes vilões da libido. Então, às vezes, ele é perfeito para ansiedade. Só que a pessoa fala, ainda mais pessoa mais jovem, com a vida sexual ativa, homens principalmente, fala, doutor, desculpa, não dá. Não consigo manter. Vamos trocar? Aí você fala, então vamos trocar. Aí a gente, uma das formas que a gente escolhe, então, vamos falar que a gente tem 20 antidepressivos, assim, que a gente usa mais. Uma das formas que a gente escolhe não é só a indicação do diagnóstico, é pelo efeito colateral. Sim, Então, às vezes eu fico pensando assim, qual é o efeito colateral que o Robert não pode ter? Ah, não, o cara é jovem, então da libido não seria interessante. Ele falou que não quer engordar, então o aumento de apetite não seria tão interessante. Aí dentro desse leque, me sobra ali 3 medicações. Entendi. Ah, não, mas ele não pode ter sonolência porque cognitivamente ele é ativo, tem que ficar fazendo entrevista, fica 3 horas falando de assuntos diversos, então o cara tem que ficar atento. Então não pode ser uma medicação sedativa, tem que ser uma medicação pró-cognitiva. Então, às vezes a gente escolhe a medicação mais pelo efeito colateral do que pelo efeito dela. Então, assim, dos antipsicóticos, né, que a gente estava falando da esquizofrenia, parte das medicações dão muito efeitos colaterais em relação à rigidez, o paciente treme muito, que são os de primeira geração, e os da segunda geração tem algumas medicações que dão muito aumento de apetite, e com consequente, né, aumento de apetite, o paciente come mais e ganha peso. E tem medicações excelentes, por exemplo, olanzapina, né, é excelente, assim, antipsicótico, mas é uma medicação que aumenta muito o apetite. Então, a gente já teve paciente que engordou 10 quilos em um mês, né, em internação, assim. Então, às vezes, a gente, pelo perfil do paciente, já chega um paciente obeso ou com sobrepeso, a gente deixa de escolher uma medicação que a gente sabe que é efetiva, que é boa, mas por conta do efeito colateral. Aí, hoje, a busca da psiquiatria é justamente, né, a invenção de novas medicações, né, é justamente medicações que sejam efetivas e que não tenham tantos efeitos colaterais. Isso veio com a vortioxetina, que é um antidepressivo, que é o mais novo, que tem menos efeito colateral que os antigos. Veio com o brexpiprazol, que é um antipsicótico mais novo, que também tem menos efeitos colaterais. Então, a questão da psiquiatria não é ampliar as medicações de uma forma assim, né? Ter o dobro daqui 20 anos. Mas é de ter
melhores medicações em relação a efeitos colaterais para melhorar a adesão, né? Que o Bruno falou que é um dos pontos que a gente mais sofre como psiquiatra, né? Do paciente não aderir. Cara, eu conheço muita gente que usa estalopram, assim, sabe, por conta própria. O cara vai lá, toma. Então é bom mesmo, né, cara? Mês que vem eu vou parar. Vou tomar 2 meses e depois eu vou parar de uma vez. E compra um mês, no outro não compra. E às vezes o cara tá cheio de BO aí, aparecendo outros problemas, né? Tipo este libido, e o cara nem sabe por que é que tá rolando isso aí. E apatia também, né, Bruno? Alguns antidepressivos, principalmente da classe do estalopram, que são os inibidores da serotonina, eles podem trazer uma sensação de apatização. Os pacientes falam que eles sentem que, às vezes, o afeto, as emoções não conseguem ser muito sentidas nem expressadas. Mas, assim, eu até queria completar o que eu estava falando. Pessoal que está em casa. Nenhum médico vai prescrever um remédio tendo certeza que vai causar determinado efeito colateral. Então, quando a gente fala de efeito colateral, a gente está falando da possibilidade de. Claro. E como eu falei para vocês, se eu passar o mesmo remédio para 10 pessoas, cada um pode ter um efeito diferente. Então, a nossa obrigação como médico é psicoeducar o paciente e falar possíveis coisas que podem acontecer, A, B, C, D e E. Mas só saberemos na prática. Então, a gente sempre se rolar, me conta, fala comigo. Até na bula, você vai ler esse efeito colateral, tem assim, 10% da população que usou sentiu isso. 1% teve isso, 0,1% teve isso. E às vezes você vai ter efeitos que só tá no 0,1, que eu nunca vi na minha vida. Sim. E aí, às vezes, assim, realmente tem efeitos, assim, do escitalopram. É muito difícil o paciente não se queixar de libido. Muito difícil. Não se queixar, que é muito comum. E aí, a gente já explica isso pro paciente. Mas essa resposta... Os mais esperados, a gente acaba explicando. Se explica, né? Mas a resposta é individual. Tem paciente que realmente casa com a medicação ali, né? E fica bem. E às vezes tem um efeito colateral, mas o benefício que a medicação trouxe com o tratamento do transtorno é muito superior ao efeito colateral da libido. Porque isso também é uma máxima da medicina, nem da psiquiatria, né? Muita coisa é custo-benefício. Então, por exemplo, a gente estava falando, né? Os antipsicóticos, grande parte deles podem causar ganho de peso. Só que, gente, estamos falando de medicação para esquizofrenia, a gente tem que tratar. A pessoa não pode ficar sem remédio. Então, assim, às vezes a gente coloca a situação, fulano, me perdoe se você está ganhando peso, mas dentro da questão de custo-benefício, das possibilidades e pensando numa melhor qualidade de vida quanto à questão psiquiátrica, a gente tem que pensar em alguma medicação e manter ela. Eu acho que sempre vai ter um problema que vai estar desencadeando o outro, assim, sabe? Não dá para evitar. Talvez poderia evitar numa prevenção. Uma Sim. prevenção de saúde mental, assim, falar mais disso, né? Para evitar o problema e depois você ter que tratar esse problema que vai desencadear outro em sequência. E uma das coisas que a gente preza também, né? Das pessoas vão retornarem no médico para falar se teve algum efeito, que a gente percebe muito o comportamento de paciente de primeira consulta só, né? Vem na consulta, a gente tem ali a conduta, então passa o escitalopram e o paciente tem um efeito colateral. E esse paciente às vezes não retorna. A medicação não deu certo, o tratamento não deu certo. Poxa, às vezes realmente a medicação não foi a primeira que encaixou, mas tem inúmeras outras formas, não só de tratamento, mas de outras medicações que podem ser usadas. Não deu certo, tomou 10, 15 dias, não está se sentindo bem, né? Fala com o médico ou retorna em consulta, faz o seu retorno, para que o médico tenha a possibilidade de ver outra forma de tratar. A gente vê na psiquiatria que o pessoal, né, assim, abandona muito rapidamente. Isso é uma questão de uma cultura mais brasileira mesmo, de não retornar ao médico. Não querer tomar remédio. Ou se escitalopram deu certo, o Bruno passou... deu de primeira, o Bruno acertou de primeira. Voltar não tá dando certo, o que eu vou lá falar com o Bruno? Poxa, mas a gente precisa avaliar. A gente te avaliou em primeira consulta e viu várias coisas que não estão bem e a gente abordou uma. Por exemplo, às vezes na primeira consulta o Bruno vai falar só sobre seu sono. Fala, cara, olha, podcast você ficar gravando 9 horas da noite não dá, você tem que dormir até as 10. E o Bruno fez uma psicoeducação sobre sono. Passou o remédio e acertou. Na próxima ele ia falar sobre sua relação com doce. E aí você não volta. Que o tratamento, o plano terapêutico, e aí tem gente que fala, nossa, eu vou no médico, ele só renova a receita e tchau, não fala comigo. E aí a gente tá falando desse atendimento, né, de 15 minutos que a gente conversou. Sim. Mas o ideal do plano terapêutico é, cada consulta a gente tem uma missão ali para ser cumprida, não é só uma questão de renovação de receita, né, então, teoricamente, quando a pessoa chega ali, ela
não necessariamente ela tem um problema. Ela pode ter vários, mas vocês vão atender primeiro, vamos pensar assim, o que está potencializado. E às vezes ela tem que retornar mesmo, porque tem mais um monte de coisa que tem que ser vista ali. Tem uma hierarquia, né? Então, dentro de uma hierarquia, primeiro a gente vai ver a questão das dependências químicas, né? De droga pesada, né? Crack, cocaína, maconha, a gente vai usar primeiro, a gente vai abordar isso primeiro. Então, vai ser o problema central. Depois a gente vai estabilizar, sei lá, ansiedade generalizada. O último que a gente vai abordar é o cigarro, por exemplo. Então, Entendi. a gente tem numa hierarquia de Aquilo que é mais prejudicial, aquilo que incapacita pelo que mais mais. causa prejuízo. Exatamente. Não, tem muito transtorno de sono. Ixi, muito. O que é? O que gera isso? Eu acho que, como a gente estava falando lá no comecinho, né, sobre a questão do 2024, século 21, o estilo de vida que a gente tem, né? Muitas pessoas têm trabalhos em turnos, muitas pessoas são muito cobradas, tem pessoa que trabalha até 11 horas da noite, meia-noite, para dormir e acordar 5 horas da manhã no dia seguinte. A gente vê muito que transtornos de humor